Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo Data Invoice, da turma de banco de dados da FIAP, e a gente vai apresentar para vocês o trabalho que a gente está desenvolvendo para o Challenge 2022, em parceria com a Microsoft, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida do cidadão paulistano através da tecnologia e dos dados. Bom, falando um pouco sobre nossa solução, né, a gente resolveu trabalhar em cima da alimentação do paulistano. Então, a gente vê, né, que a rotina acelerada dos paulistanos fez com que, ao longo dos anos, o consumo de alimentos ultraprocessados aumentasse, o que piorou a qualidade da alimentação das pessoas que vivem na cidade de São Paulo. Esse péssimo hábito ele vem aumentando, né, se perpetuando principalmente aí entre as novas gerações. Porém, com a pandemia da Covid, né, e a cultura aí do home office, a gente vê também que as pessoas passaram a repensar mais seus hábitos alimentares e a utilizar mais esse tempo aí que a gente ganhou com o deslocamento em casa, para justamente repensar essa alimentação e se dedicar a ter uma alimentação mais saudável e consumir mais alimentos preparados em casa. Pensando nisso, né, a nossa proposta é criar um marketplace de alimentos oriundos das UPAs, né, que são unidades de produções agrícolas aqui da Zona Sul de São Paulo, para justamente conectar os pequenos produtores a esses consumidores, né, então aos paulistanos, para aumentar aí, o consumo de alimentos mais saudáveis e fazer com que o paulistano volte aí a consumir alimentos preparados em casa. Bom, a gente pegou o dataset, né, os dados para esse trabalho do GeoSampa. Ele é um dataset da Sebrap, onde foram mapeadas aí as UPAs, né, então as unidades de produção agrícolas, como eu já comentei, da Zona Sul de São Paulo exclusivamente. E esse dataset é um resultado de um projeto, né, projeto Ligue os Pontos aí, cujo principal objetivo é promover a sustentabilidade socioambiental na zona rural da cidade, né, de São Paulo, fortalecendo as atividades econômicas compatíveis com a preservação ambiental, com destaque para a agricultura local. Então, a nossa solução, além de melhorar e visar melhorar a qualidade da alimentação do paulistano, também visa melhorar, enfim, a qualidade de vida desses produtores rurais. Agora eu vou discorrer um pouco para vocês sobre as colunas do nosso dataset. Bom, a gente já fez uma limpeza, né, na verdade, desse dataset, que a gente vai mostrar para vocês mais para frente, mas aqui eu vou falar as principais colunas aí que a gente manteve na nossa análise, tá? Então, a primeira delas é o distrito, então, o distrito aqui da Zona Sul de São Paulo, onde essa propriedade está localizada, sendo ela Parelheiros, Grajaú e Marcilac, então é dividida entre essas três. A cidade da UPA, que no caso vai ser São Paulo, a relação UPA, que indica, na verdade, se o trabalhador rural ele é proprietário da terra onde ele produz, arrendatário, meeiro, etc., com a relação, né, que ele tem com esse pedaço de terra. Tem a coluna reside UPA, que indica se o trabalhador rural ele reside em alguma UPA ou não. A área total, então a área total da propriedade em hectares. A área cultivada, então a área também em hectares aí da propriedade que tem uma produção, um cultivo, enfim, ou alguma criação de animal. As culturas que comercializadas, né, que esse produtor aí cultiva na terra, então hortaliças, raízes, legumes, etc. Espécies animais, então quando há prática de pecuária na propriedade, quais são esses animais criados, né? Por exemplo, gansos, galinhas, etc. Tem essa coluna transprop, né, que seria se o produtor ele tem algum tipo de transporte próprio para as mercadorias que ele produz. Tem a coluna embalde, distribuição de produtos, né? Então, se é algum tipo de embalagem, né? Se o produtor ele faz alguma coisa nesse sentido para distribuir também as culturas aí que ele produz. Tem a coluna de controle de pragas, que indica se a utilização de agrotóxicos ou alguma coisa assim no controle de pragas, que também ajuda a gente a diferenciar aí quais são culturas orgânicas, por exemplo. Sexo, que é para indicar qual o sexo do responsável aí da UPA considerada. A faixa etária também desse produtor aí responsável. O grau de instrução, então o nível de escolaridade aí dos produtores. A renda familiar mensal, que é a renda familiar do produtor e dos dependentes ou familiares que vivem aí com ele. Então, a gente pode ter aí outras fontes além da própria produção.
a faixa de renda do trabalhador, então a renda exclusiva da produção rural, nesse caso. Essa coluna de internet, né? Então, se o produtor ele tem acesso à internet ou não. A coluna possui celular, se o produtor ele utiliza algum aparelho celular aí no dia a dia. E aí, por fim, tem outras duas colunas mais qualitativas mesmo, que discorrem, então, das dificuldades desses produtores, a primeira, que eles falam as queixas, enfim, que eles têm aí na produção, então, muitos deles citam falta de crédito ou falta de capacitação técnica para produzir aí as culturas. E, por fim, melhores condições de trabalho, né? Onde eles também discorrem aí sobre a percepção que eles têm em relação àquilo que pode melhorar ou não aí na rotina de cultura do dia a dia. Bom, falando um pouquinho aqui do código desenvolvido para fazer a análise desse dataset, a gente fez algumas importações, fizemos o import time do NumPy, do Pandas, utilizando a biblioteca do sklearn. Subimos esse arquivo CSV da base do Sebrap no GitHub para a gente conseguir fazer o consumo desses dados, e fazendo o consumo desses dados a gente consegue ler e jogar isso em um dataset. Passando um pouquinho mais para baixo, a gente tem aqui o drop das colunas que a gente não... Na real, a gente está puxando as colunas que a gente vai utilizar. A gente viu que tínhamos muitas colunas no dataset e colunas que não fazem sentido com a nossa regra de negócio. Então, de 69 colunas, a gente caiu ali para 20 colunas com dados que façam sentido para a nossa análise. Passando um pouquinho mais para baixo, a gente tem a função chamada calcula percentual indefinido, que basicamente ela vai pegar coluna por coluna e vai fazer o cálculo de registros indefinidos que cada coluna possui, né? Como a gente pode ver, nenhuma coluna possui registro nulo, nenhuma coluna possui registro NaN, né? Então, com isso, a gente não precisou fazer nenhum tratamento, nenhum drop de nenhum registro. Feita essa validação, a gente passa ali para a função onHot. Bom, referente à função onHot, qual que é o intuito dela? De realizar a categorização dos dados, né? Fazer a normalização dos dados entre 0 e 1, achando a posição de cada argumento que tenha na coluna. Para isso, a gente salva em cada coluna, a gente utiliza a função onHot, né, utilizando um for e passando aí em cada atributo da coluna a sua posição. Isso mais para frente vai ajudar a gente a realizar aí o treinamento dessa base, tá? Bom, mais para frente, aqui a gente tem a função, desculpa, na verdade a gente salvou em uma variável chamado labels, que nela a gente guardou o quê? A gente aguardou a classe, ou seja, a saída final do nosso dataset. Essa é a intenção do labels, tá? Logo em seguida, nós realizamos o drop dessa coluna, que no caso a classe é reside underline UPA. Um pouquinho mais para baixo, nós realizamos aí a vetorização dessa função onHot, tá? E depois salvamos nessa variável chamada entrada todo o resultado dessa função vetorização, que pega todas as colunas do dataset, transformando elas em lista. E, bom, logo em seguida, o Luciano já vai explicar referente aí à parte do treinamento e teste. Bom, na sequência a gente salvou as labels e a entrada de treino em 2 CSV separados, né? Depois a gente fez a leitura no X e no Y. E depois a gente utilizou a biblioteca train test split para separar, né, já numa única função,
deixando o tamanho da nossa base de teste em 20%. Depois, na sequência, para a gente calcular o número de neurônios ocultos, né? Então, a gente tem 20 colunas, então a gente tem 20 entradas, e saídas a gente tem 2 para a nossa classificação. Então, a gente fez os 3 tipos de cálculo para esse caso. Então, o primeiro cálculo usando o número de entradas mais o número de saídas dividido por 2. Depois, 2/3 do número de entradas mais 2, para a gente ter, aliás, mais o número de saídas. E depois, no terceiro, o número de entradas vezes 2. Então, a gente tem esse limite, né? Então, de 11 até menos 40, aliás, até menor que 40. Então, a gente fez esses 2 testes, né, na rede neural. Então, esse é o nosso primeiro algoritmo. A gente deixou com 14 neurônios na camada oculta, utilizando. Então, a gente deixou ele classificando dessa forma, né? Então, tendo uma tolerância com esse valor aqui bem baixo, o máximo de interações que são das gerações em 10.000, né? Mas ele está parando um pouquinho antes. E o learning rate, a gente deixou esse valor também bem baixinho aqui. Então, a gente executou a nossa rede neural, então, com as entradas de treino e classes de treino, que a gente buscou lá das labels, da separação dentro do nosso código de train test split. Depois a gente fez um código aqui para calcular qual que é o tempo que está executando dessa primeira. Então, na primeira que a gente deixou com 14 neurônios ocultos, ela executou nesse tempo aqui bem baixinho, e o número de acerto foi 65%. Depois a gente fez a mesma coisa, só que agora alterando, né? Então a gente tinha um limite máximo de até 40 neurônios ocultos. A gente substituiu deixando 39, porque tinha que ser menor, né, do que o valor de 40. Executou novamente a nossa rede neural pelo fit. Aqui a gente tem um tempo e a classificação melhorou um pouquinho. Então a gente teve 65% final. Com isso, né, a nossa base que a gente queria classificar, a gente utilizou, né, se o trabalhador ele reside na UPA, porque os trabalhadores que residem na UPA têm alguns benefícios diferentes dos que não residem, né? Então, essa é a nossa classificação para ver se a gente consegue auxiliar eles em alguma melhoria e esse tipo de coisa, além de pensar na questão do nosso marketplace, mas nessa solução aqui que a gente está aplicando, também pensando nos agricultores.